Olá, Cláudio Ulisses, novamente. A gente vai estudar agora, nesse bloco, estrutura conceitual básica da contabilidade, que é um aspecto fundamental para que a gente entenda a dinâmica contábil. Nós separamos 4 tópicos para abordarmos nesse tema. O primeiro é a estrutura patrimonial. Em seguida, a gente vai falar sobre a questão equação, né? Equação patrimonial. Afinal de contas, a contabilidade se utiliza de números, então tem uma equação. Na terceira possibilidade, terceiro tema, nós vamos estudar sobre o impacto das despesas e das receitas nessa estrutura patrimonial. E, por fim, nós vamos falar das movimentações patrimoniais, falando um pouco dos tipos de fatos que podem acontecer, os impactos que podem ocorrer na estrutura patrimonial. Muito bem? Para que a gente tenha isso bem sedimentado, a gente precisa recuperar rapidamente alguns conceitos que nós já estudamos. A bibliografia é a mesma das aulas anteriores e nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio. A gente já viu que o patrimônio da empresa é o cerne do estudo da contabilidade. O patrimônio ele pode trazer para os usuários da informação contábil condições econômicas, condições financeiras, trazer aspectos sociais da empresa e também ambientais. Nós vimos também que esse patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações. Só que agora a gente vai dar uma nomenclatura contábil mais específica para eles. Os bens e direitos são denominados de ativo e as obrigações são reconhecidas como passivo. Então, o conjunto de bens e direitos, ativo, o conjunto das obrigações, passivo. Dessa forma é que é apresentada a estrutura patrimonial, o relatório. A melhor maneira de apresentar isso é como uma tabela. E nessa tabela é importante que se faça uma distinção muito clara das obrigações. A gente viu o princípio da entidade, que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios que formaram essa empresa. São coisas distintas, independentes. Bom, nesse sentido, a empresa que é independente, tem 2 tipos de obrigações. As obrigações que ela assume, oriundas do negócio, da atividade dela, que são chamadas as obrigações com terceiros. Bom, se ela pegar um empréstimo no banco, se ela comprar produtos a prazo de uma empresa fornecedora, enfim, eu estou fazendo negócio com outras empresas e por essa razão eu tenho obrigações com os de fora, obrigações denominadas com terceiros. Mas a empresa também tem obrigações com aquelas pessoas que a formaram, os sócios ou acionistas. Afinal de contas, eles entregaram recursos para a empresa e estão na expectativa de retorno desses recursos. E a empresa, enquanto pessoa jurídica, deve obediência, tem obrigação para com eles também. E são chamados, então, de obrigações para com os sócios ou obrigações próprias. Muito bem. Então, da mesma forma como nós unimos 2 componentes, o bem e o direito, e transformamos em ativo, nós vamos pegar o último componente patrimonial, obrigações, e vamos dividi-lo em 2. Em obrigações para com terceiros, no qual chamaremos de passivo, e obrigações para com os sócios, ou obrigações próprias, que denominaremos patrimônio líquido. Dessa forma, a estrutura patrimonial ela fica representada colocando o ativo de um lado, no lado esquerdo, e o passivo e o patrimônio líquido separados, sendo o passivo na parte superior e o patrimônio líquido na parte inferior, no lado direito, representando a estrutura patrimonial. O passivo ele também pode ser chamado de passivo exigível. É uma expressão também comum, mas como no Brasil a gente gosta de encurtar
né? Às vezes passivo exigível fica muito longo, então passivo. O patrimônio líquido muitas vezes é chamado pelas suas letras iniciais, PL. Então, patrimônio líquido ou PL, né? São as obrigações para com os sócios. Muito bem, existe uma maneira diferente da gente analisar essa estrutura patrimonial. Se as obrigações ficam do lado direito, podem vir de terceiros ou dos próprios sócios, elas representam as origens dos recursos que a empresa dispõe. De onde é que vieram esses recursos? Ou vieram do passivo ou vieram do patrimônio líquido. E uma vez que a empresa adquire esses recursos, ela os aplica no que ela bem entender, no que ela entende que é fundamental para o desenvolvimento do negócio, que são os ativos. Então nós podemos identificar os ativos como aplicações de recursos e o passivo mais o patrimônio líquido como as origens de recurso. Então toda origem requer uma aplicação e por isso eles mantêm essa igualdade, né? A estrutura patrimonial ela precisa se manter equilibrada, né? Como uma balança que está em equilíbrio. Essa balança, que a gente chama aqui de balanço patrimonial, precisa estar equilibrada, de forma que todos os recursos originados do passivo e do patrimônio líquido, eles são aplicados no ativo. Muito bem, vimos que além de bens, direitos e obrigações, agora conhecidos como ativo, passivo e patrimônio líquido, além destes, nós tínhamos e temos despesas e receitas que não fazem parte do patrimônio da empresa, porque não são bens, nem direitos, nem obrigações. São receitas e despesas. Só que essas receitas e despesas, elas têm impacto na estrutura patrimonial. Logicamente que as receitas fazem o patrimônio ficar maior e as despesas tendem a reduzir o patrimônio. O impacto da receita e da despesa acontece no patrimônio líquido, porque no final das contas é ali, no patrimônio líquido, que se mantém a relação da empresa, pessoa jurídica, com os sócios que a formaram. E é esse o tema que nós vamos discutir na aula seguinte.